Paralelamente às manifestações e à violência na repressão de manifestações, sobretudo na nossa capital federal, a edição de um decreto que permitia o uso das Forças Armadas para garantir a paz e a tranquilidade em Brasília. Essa reitoria vê com tremenda preocupação o uso de expedientes institucionais e jurídicos que eram usados apenas com essa facilidade e essa falta de diálogo com a sociedade organizada em tempos de repressão política. O decreto, embora não diga isso com todas as letras, se aproxima da instituição que é prevista constitucionalmente em casos excepcionais, de um estado de sítio ou de emergência. Se nós temos na nossa retórica da discussão política o fato de que nós estamos vivendo um estado de exceção, e isso nós percebemos no nosso debate cotidiano, nas redes sociais, aparentemente isso tomou uma forma concreta com a edição do decreto. Independentemente disso, e antes disso, todos somos testemunhas da agitação preocupante nas esferas políticas, particularmente do atual governo, que foram deflagradas, desde o ano passado, mas que culminaram com a última delação de um empresário do ramo das carnes. Isso, para além da discussão política imediata, para além das paixões que efetivamente dividem hoje o nosso país de um lado e de outro, para além disso, chama a atenção, me parece, ou deve chamar a atenção da nossa universidade, para os aspectos puramente institucionais, ou eminentemente institucionais, que permeiam essa crise. Eu estou querendo me referir à instabilidade que nós vivemos sob o ponto de vista dos valores republicanos e dos valores democráticos, quando temos instalado no presente momento esse contexto em que suspeitas graves, em que alterações institucionais graves, que não são só do Poder Executivo, mas são também da esfera legislativa e da esfera judiciária, acabam permeando o nosso noticiário e o nosso dia a dia. Todos sabemos que o efeito para nós, universidade, mais imediato disso é essa instabilidade que é também orçamentária. Eu não desconecto esse caos institucional que nós vivemos dessa crise orçamentária profunda que as universidades federais brasileiras foram colocadas nos últimos tempos. Nesses conselhos temos falado sobre os sucessivos cortes que aparentemente denotam que a expansão ou até mesmo a manutenção do ensino público superior não faz parte de um projeto de nação atualmente. E isso é o que nos preocupa em particular. Em função disso, e até antes da edição do decreto, que antes eu me referia, essa reitoria editou uma nota da reitoria, portanto, sobre a situação institucional e política do país, que nós designamos com uma nota pela democracia e pela república, que eu pediria licença desse conselho para fazer a leitura. Nota da reitoria da UFPR pela democracia e pela república. A reitoria da Universidade Federal do Paraná, a mais antiga do país, atenta ao seu papel de produzir saberes, formar gerações e intervir criticamente na sociedade que a mantém, vem publicamente, em vista dos eventos políticos e institucionais que acometem o Brasil, conclamar para a defesa de valores verdadeiramente republicanos e democráticos, que devem orientar a condução do nosso país. 1. Num regime democrático e republicano, qualquer cidadão ou cidadã deve se submeter e usufruir dos mesmos direitos e garantias que qualquer outro ou outra, inclusive o direito à presunção de inocência e ao devido processo legal, sendo inadmissível que alguém, independentemente de sua posição econômica ou de poder, tenha tratamento privilegiado.
2. Num regime democrático e republicano, os agentes públicos, com mandato no exercício da jurisdição ou no funcionalismo em geral, têm o dever de zelar pelas instituições e pelas regras que as presidem, sob pena de terem esgarçado a sua legitimidade com efeitos institucionais deletérios para o país. 3. Num regime democrático e republicano, os nossos dirigentes devem agir com ética cidadã, moralidade e com respeito às regras jurídicas de modo exemplar, ao mesmo tempo em que, quando violarem o direito, devem ser investigados, processados e, sendo o caso, punidos, como qualquer cidadão comum, sem quaisquer benefícios e privilégios. 4. Num regime democrático e republicano, devem ser ativas e efetivas as condições para que sejam afastados do poder os agentes políticos que violarem o direito ou perderem as condições morais de conduzir o governo. 5. Num regime democrático e republicano, o maior valor político, inclusive previsto na Constituição brasileira, é o de que o poder emana do povo e deve ser exercido em seu nome, sendo certo que se afastar dessa premissa torna o país menos democrático. 6. Num regime democrático e republicano, corruptores e corruptos, sejam agentes públicos ou empresários, grandes ou pequenos, situacionistas ou oposicionistas, devem ser submetidos aos mesmos rigores da lei, sem diferenciações casuístas. 7. Num regime democrático e republicano, deve existir imprensa igualmente democrática e republicana, que haja com lisura e ciosa de sua função pública, sendo condenável o seu comprometimento com interesses estritamente econômicos ou de poder. 8. Num regime democrático e republicano, é fundamental ser zeloso com o patrimônio dos direitos historicamente conquistados e acumulados, sendo por isso recomendável, da parte de qualquer agente político, não pautar sua redução ou revogação, ou qualquer outra reforma institucional estruturante, em momentos de grave crise de credibilidade daqueles que seriam justamente os encarregados de votar ou sancionar a alteração desses direitos ou instituições. E 9. Num regime democrático e republicano, a educação pública superior deve ser considerada a prioridade absoluta da nação, parte de seu projeto fundamental, meio privilegiado do desenvolvimento e do crescimento civilizacional, e jamais ser rebaixada a mera despesa, cortando o seu financiamento ao ponto dramático de ameaçar de paralisação o funcionamento das atividades universitárias, comprometendo com isso as condições de produção da ciência e da tecnologia nacional e a formação das gerações futuras.